Bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós temos a reestreia do Redescobrindo Casos, o quadro em que eu analiso os crimes antigos e a história dos seus criminosos. E nós vamos falar sobre o Francisco de Assis Pereira, ou mais conhecido como o Maníaco do Parque. Essa temporada vai ser dividida em 3 episódios, em que nós vamos falar sobre a investigação e a localização de Francisco, a sua confissão dos crimes e, por último, a condenação e o desenrolar desse processo, já que ele ainda está preso aqui em São Paulo. Além disso, eu conto com vocês porque esse quadro vai ser exibido exclusivamente aqui no YouTube. Não haverá transmissão para o Instagram. Então curtam, comentem, compartilhem. Vamos trocar ideias sobre o caso. Vamos lá? Tudo começou no segundo semestre de 1998, quando 4 mulheres foram encontradas mortas já em estado de decomposição no Parque do Estado. Esse parque se localiza entre São Paulo e Diadema, próximo à rodovia dos Imigrantes, na descida para o litoral. Após a localização desses corpos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para a realização da necropsia e avaliação do estado da morte e da sua causa principal, e basicamente foram encontrados 3 sinais. Sinais de enforcamento, que tanto pela rostidão dos dentes das vítimas que já estavam em estado mais avançado de decomposição, quanto por sinais na pele, na epiderme, daquelas em que ainda tinham essa camada da pele humana, e também sinais de mordidas. Além disso, não foram encontrados sinais de violência sexual, de estupro ou mesmo de sêmen. Então, tinham ali um modus operandi, era obviamente um serial killer que estava atuando em massa, utilizando o mesmo local para esconder os corpos, mas não se tinha notícia de ninguém. Então, o que aconteceu? Haviam ainda algumas mulheres desaparecidas e o exame de necropsia não tinha conseguido identificá-las, provavelmente por conta do estado avançado de decomposição, que impedia a localização das digitais, pela ausência de arcada dentária mapeada. Então ali haviam algumas vítimas que já haviam sido identificadas e outras que não. Mas nesse curso do tempo, o parente de uma das vítimas desaparecidas entrou em contato com a polícia, após a sua identificação do corpo, e informou que tinha levado essa mulher àquele lugar. Essa pessoa informou que ela tinha sido abordada dentro do metrô da linha azul de São Paulo, que dá ali até o Jabaquara, que é uma estação mais próxima desse parque, sendo abordada para ser modelo de uma grande empresa de cosméticos por um homem provavelmente negro, alto, que era o perfil de atração dessa mulher, e que ele havia prometido esse cargo, mas que para isso ele precisava fazer um ensaio ecológico com ela numa mata e que estaria levando ela para lá. Então eles se direcionaram até o Parque do Estado e lá ela desapareceu, foi assassinada, morta. Não havia, de fato, esse ensaio fotográfico. Além disso, com as informações que esse primo de uma das vítimas que havia sido localizada e estava desaparecida concedeu, a polícia conseguiu fazer um retrato falado. Esse retrato falado foi divulgado de maneira ampla na TV, na mídia de forma geral, nos jornais, e através do retrato falado, uma vítima sobrevivente entrou em contato. Ela sinalizou que havia sido abordada por um homem, provavelmente com aquelas características físicas e com o mesmo modus operandi dentro da linha azul do metrô. E que ela não havia acreditado na história dele, mas que ela tinha ficado com o telefone para se depois ela mudasse de ideia. E através desse telefone, a Polícia Civil chegou na empresa de entregas onde Francisco de Assis Pereira trabalhava como motoboy. Lá eles perguntaram sobre o paradeiro de Francisco e foram informados de que o funcionário que batia com aquelas características tinha pedido demissão de maneira muito misteriosa alguns dias antes, através de um bilhete. Ele simplesmente, provavelmente deve ter visto o retrato falado nas mídias, a situação, a narrativa dos corpos encontrados e do que ele sabia, que era ele mesmo que enterrava, e deve ter fugido. Então,
Com isso, a polícia tinha um suspeito, tinha alguém reconhecido, mas não tinha nada que ligasse Francisco àqueles corpos e àqueles crimes. O proprietário da empresa em que Francisco trabalhava também informou que a delegacia de homicídios não era a primeira a buscar por ele ali, que ele já havia sido procurado pela delegacia de pessoas desaparecidas, pelo caso da Isadora Frankel, em que ele havia utilizado um cheque dessa vítima que estava desaparecida há algum tempo, e ele havia dado um depoimento no sentido de que era namorado da vítima, de que ainda tinha uma folha de cheque e não foi associado de nenhuma maneira ao desaparecimento. Acontece que, com o passar do tempo, dentro da empresa de entregas, um vaso sanitário quebrou e precisou ser consertado pela manutenção. E a manutenção identificou um RG e um osso animal ali obstruindo o vaso sanitário e o encanamento. Esse era o detalhe que faltava para a polícia associar Francisco de Assis Pereira aos corpos encontrados no Parque do Estado, pois o RG encontrado ali era da vítima Selma. E a partir de então foi possível indiciá-lo e pedir a prisão preventiva de Francisco de maneira imediata. Como ele estava foragido, ele só foi localizado algum tempo depois no sul do país e já preso e trazido para São Paulo de forma quase que expressa. Aqui em São Paulo, já como delegado, ele confessou os crimes e deu detalhes da sua forma de atuação, do que o impulsionava, além de ter levado a polícia ao local dos corpos. Após ser indiciado por diversos crimes, dentre eles estupro, roubo, estelionato e homicídio, pelo que ele cometeu, Francisco ficou preso entre 1998 e 2001 sem nenhuma condenação, apenas cumprindo de maneira antecipada a sua pena. Mas os detalhes sobre isso e algumas curiosidades também vão ficar para o próximo episódio. Então eu conto com vocês, aguardem, comentem e compartilhem. Muito obrigada pela audiência, até mais!